Bom dia, internautas. Estamos aqui em mais uma live da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho. Esta série de lives tem como objetivo a celebração dos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas, importantíssima legislação brasileira que garante, afirma e mantém a inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Essa legislação, mesmo com com todo esse significado, com toda essa importância, ela frequentemente sofre tentativas de solapamento, de destruição ou de descaracterização de seus objetivos. Por exemplo, nós tivemos no ano passado um projeto de lei de número 6159 que adulterava completamente os objetivos de uma inclusão com dignidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por isso, a importância destas celebrações, desses eventos que todos os anos acontecem no aniversário dessa legislação. Todos os anos nós realizamos, a Câmara Paulista realiza eventos, grandes eventos públicos para a celebração do aniversário dessa lei. Neste momento, nesta crise sanitária que estamos vivendo, as celebrações, os eventos, as atividades pelo aniversário da Lei de Cotas se dão online. E esta série de entrevistas é uma delas. Hoje, entrevistando minha querida amiga Anne Franco. Antes de apresentá-la, eu quero passar a palavra ao Luan para que ele se apresente. Por favor, Luan. Meu nome é Luan, tenho 23 anos, sou moreno, cabelo e barbas preto, olhos escuros também. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP na frente, e atrás de mim tem um pedaço de um quadro da Torre de Paris. Muito bem. Eu vou me apresentar agora. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho cabelo, barba e bigode grisalhos. Estou usando uma camisa social cor-de-rosa e tenho olhos azuis, tenho pequenos brincos de argola. Atrás de mim tem um pedacinho de um quadro também, que eu já apresentei em outros programas. Olha lá, estão vendo? Que é uma imagem de um ambiente que eu chamo de caipira, né? Um homem com um burrinho de carga ao fundo de uma igreja, numa tarde ensolarada. E, antes de passar a palavra para que a nossa convidada se apresente, eu quero anunciar aos nossos internautas e internautas que esta série de lives é realizada pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, com o apoio do NURAP, que nos cede aqui gentilmente o nosso intérprete de Libras, o Luan, e com o apoio do Instituto Modo Parités, que também nos cede a querida Gil, que está aí nos bastidores. Um abraço para você, Gil. E passo a palavra a Anne Franco para que ela se apresente. Por favor, Anne. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Anne J. Franco, eu tenho cabelos negros, sou descendente indígena, tenho olhos pretos, uso piercing no nariz, no septo, estou de blusa cinza, lenço florido, azul. Não esqueça de dizer do esmalte cor de laranja, que eu adorei. Um esmalte goiaba. Goiaba, cor de goiaba. Olha, Anne, eu quero começar nosso bate-papo. Estou aqui arrumando a cinta da minha cadeira. Começar o nosso bate-papo te falando uma coisa assim para a gente dar uma conversada. Que é o seguinte, eu já entrevistei mais de uma dezena de pessoas, nós vamos entrevistar um total de 29 pessoas, né? 29 justamente pelo 29º aniversário da Lei de Cotas, né? A gente resolveu fazer juntar essas coisas, né? E você tem uma característica interessante nesse grupo de pessoas que eu já entrevistei e, pelo que eu saiba, pelas que eu entrevistarei ainda. Você é a pessoa que tem a deficiência mais recente, 2 anos e 7 meses, é isso? Exato.
2 anos e 7 meses. Eu entrevistei pessoas que têm deficiência há 5 anos, há 15 anos, pessoas que, por exemplo, a menina cega que eu entrevistei, ela tem a deficiência visual desde os 4 anos, e, enfim, mas eu, por exemplo, acho que sou o veterano, se é assim que se pode dizer. Eu não sou entrevistado, mas eu tenho 62 anos e tenho deficiência há 61 anos, né? E eu pergunto 2 coisas sobre esse aspecto para as pessoas, né? Independentemente do tempo que as pessoas têm deficiência. Mas o que mudou a vida da pessoa, né? Sobretudo quando são deficiências mais recentes, quando são deficiências, por exemplo, de uma criança de 4 anos, não dá para avaliar. Mas o que mudou na vida da pessoa, e um outro aspecto, se você teve, e aí eu dirijo a pergunta a você mesmo, se você teve um período de luto, né? Quando você sentiu que houve uma perda, uma grande mudança, e é uma perda, não deixa de ser, se você teve um período de luto, enfim, conta um pouco para a gente sobre isso, Anny. Bom, eu tenho, como você falou, tenho deficiência há 2 anos e 7 meses, foi em janeiro de 2018, né? Bom, eu enfrentei sim um período de luto, não sei se eu já posso falar sobre a minha deficiência. Claro. Eu tive uma síndrome da cauda equina, causada por uma hérnia de disco, né? Uma compressão na medula. A hérnia estava extrusa, né? O líquido extravasou e queimou a medula, né? Então, eu perdi os meus movimentos como se fosse um espirro, né? De uma hora para outra, eu não sentia nada, não sentia dor, não tinha... Só aquelas dores musculares mesmo, que eu achava que era por conta do trabalho, que eu trabalhava demais. E de uma hora para outra foi assim, minha vida mudou completamente, né? Como se fosse um acidente de carro, né? Vamos dizer assim. Então, que eu acho que é um pouquinho diferente quando a gente tem uma doença que a gente já vem trabalhando a possibilidade de perder os movimentos, vem trabalhando essa coisa mais psicológica, né, da pessoa, vai dando uma aceitação, vai aceitando, né? Vamos aceitando o que não pode acontecer. E os médicos não sabiam o que eu tinha, porque essa é uma doença rara. E quanto mais rápido a descompressão é feita, menores são as sequelas. E eu fiquei quase um mês para essa descoberta, né? E eu teria que ser operada até 48 horas para não ter sequelas. Então, eu fiquei esse período no hospital, sem andar, e eu fui perdendo a sensibilidade aos poucos, né? Depois da cirurgia que eu voltei a andar, mas com um déficit de força e de sensibilidade. Eu tenho hoje um déficit de força e mobilidade maior na perna esquerda do que na direita, né? Então, eu consigo andar, né? Eu ando com a muleta canadense, utilizo a muleta canadense, e quando eu vou fazer algo que me exige mais, eu utilizo a cadeira de rodas, né? E foi engraçado que, Tuca, que no período de luto que existiu, sim, eu meio que me blindei com a maquiagem, inclusive, né? Porque eu sou maquiadora de formação, e eu comecei a me maquiar dentro do hospital para meio que não mostrar que aquilo não estava acontecendo. Então, veio a fase da negação do luto, né? Eu estava negando que tudo isso estava acontecendo comigo. E depois eu fui passando pelos outros estágios de luto, sim. É muito estranho, né? Como se eu tivesse nascido de novo. Eu percebo, conversando com pessoas que tiveram alguma
Por exemplo, lesão medular, acho que é um caso mais comum. Eu me lembro muito daquele caso do... Como é que chamava o rapaz daquela banda de música carioca, que levou tiros? Ele acabou falecendo. Paralama do Sucesso? Não, Não, não. não. Poxa, esqueci o nome dele. Ele foi até candidato a vice-prefeito lá no Rio de Janeiro. Mas ele faleceu já, infelizmente. Eu lembro que quando ele teve a lesão, ele sofreu um assalto, levou alguns tiros e tal. E ele, praticamente durante o período que a gente chama de luto, 2 anos, né? Depende de pessoa para pessoa, ele procurou incansavelmente a cura, voltar a andar, né? Procurou, e eu cheguei a assistir alguns vídeos em que ele fazia... infelizmente aparecem pessoas ignorantes ou mal intencionadas que dizem que tem a cura e tal, e ele fazia os exercícios, as atividades mais despropositadas para tentar voltar a andar. E você passou por uma situação assim, achando que haveria uma cura, ou que há uma cura, que você voltará a andar, voltará a uma chamada normalidade? Ou é uma coisa que passa pela cabeça? Eu acreditei, assim, no princípio, eu acreditava muito no que o meu médico falava, sabe? Que existia um período de ouro ali, 6 meses, que eu poderia ter um melhor ganho, né? Só que ele também nunca me deixou com esperanças, assim, impossíveis, vamos dizer assim. Aquele dia de que... aquele ditado, né? Cada dia é o bastante, né? Vive um dia de cada vez. E eu ficava pensando assim, tá bom, hoje eu tô assim, amanhã eu não sei como vou estar, hoje eu estou dessa forma. Porque uma coisa que é diferente de uma lesão medular de carro ou de um acidente, assim, de um tiro, Tuca, é que você tem a sensação de que, poxa, tô vivo, né? Essa é a sensação, né? Pelo menos eu tô vivo. E quando eu tive a lesão medular, sendo numa doença, você fica pensando, nossa, por que isso aconteceu comigo, né? Por que teve que ser assim? Foi uma coisa mais de briga, assim, eu preciso estar bem. E as pessoas, eu ficava muito triste com o que as pessoas me falavam, inclusive, Tuca, tipo, pelo menos você está bem, olha só, veja bem. E eu ficava muito triste porque eu sabia que eu não estava bem, que eu não gostaria de estar assim hoje, né? E é claro que até hoje eu faço reabilitação, né? Eu ainda tenho programa de reabilitação, mas hoje é mais para qualidade de vida. Então, durante 6 meses, eu acreditei muito que eu poderia estar 100%. Depois de 6 meses, minhas esperanças caíram gradativamente, né? Sobre a melhora do que eu estou hoje, assim. Mas E também, você está inclusive, bem? E foi uma você está aceitação muito demorada, eu acho. Você ainda está em processo dessa... pelo tempo que você tem deficiência, você ainda está em processo dessa chamada aceitação? Não digo... não, hoje eu já estou mais inserida. Eu acho que as pessoas ao meu redor, principalmente da minha família, elas não aceitam muito ainda. Ainda tem Não, uma... Não, elas acreditam ainda que eu posso melhorar, né? E aí eu já falo, não é bem assim, né? Não que eu sou descrente de uma cura, né? Que eu não sei o dia de amanhã, mas eu já meio que preparo as pessoas, falo, gente, se eu melhorar, beleza, mas se eu não melhorar, também tá tudo bem. Mas acredito que, inclusive, as tecnologias assistivas que eu utilizo
são mais duras para as pessoas que estão perto de mim do que para mim mesma. Por exemplo, a utilização de muleta. Para o meu esposo é difícil, a cadeira de rodas também é difícil para o meu esposo. Às vezes ele não quer deixar guardado, não quer ficar olhando o tempo inteiro, porque isso faz lembrar todo esse processo de dor que eu sofri, que fiz, a minha família inteira sofreu, né? Todo mundo cuida um pouco de mim, né? Então... É interessante isso que você fala, Anne, da dificuldade com que as pessoas têm, as pessoas sem deficiência têm, para com os equipamentos que a gente usa, né? No caso, você citou a cadeira de rodas e a muleta, né? Eu lembro de um caso de uma amiga que ela me contou isso assim de uma maneira muito... queria me contar muito isso, de uma situação que ela passou, que ela estava numa sala de espera de uma clínica qualquer e não tinha onde sentar, né? Ela não tem deficiência, mas não tinha onde sentar. Todas as cadeiras, enfim, estavam ocupadas e ela estava de pé. E aí ela observou que havia uma cadeira de rodas, dessas que ficam ali para alguém que precise e tal, né? Não que era de alguma pessoa, mas da própria clínica. E ela sentou na cadeira de rodas, Sim. né? E aí as pessoas falaram, nossa, você vai sentar aí na cadeira, né? E olharam assim como... com espanto dela sentar tão tranquilamente na cadeira de rodas, né? Como se aquilo fosse só para uma pessoa que estivesse numa situação, exagerando, horrível, né? Como se aquele equipamento fosse para uma situação muito ruim, então que não se deveria sentar ali, né? E outra coisa que me ocorre, conversando esses dias com alguém aqui acho que aqui foi durante uma live, citei aquela história dos milagres, né? Sobretudo Sim. lá em Aparecida do Norte, que as pessoas deixam os equipamentos lá, né? Deixam as muletas, deixam as cadeiras de rodas e tal. E não sei se você já foi, se algum dos nossos internautas já esteve nesse local. É um local bastante tétrico, né? Muito... parece que foi propositadamente feita uma imagem ruim, né? Muito negativa daquele local onde foram deixados aqueles equipamentos, né? E a pessoa se livrou, houve um milagre, e a pessoa se livrou daquilo e, graças a Deus, literalmente, não precisa mais daquela coisa horrível, né? E parece que esse caráter de coisa horrível está reforçado e realçado lá, né? Mas há um preconceito muito grande em relação a esses equipamentos. Eu acho que tem mudado um pouquinho, mas é interessante que, para nós, são tão úteis, e eu, pessoalmente, muitos dos que eu tenho conversado, eu gosto dos meus equipamentos, adoro meus equipamentos, né? E as pessoas até estranham porque eu tenho mais de uma cadeira de rodas. As pessoas falam, nossa, por que você tem tantas, né? Eu falo, olha, são úteis para mim, eu gosto delas, eu preciso delas, né? Você nota, sim, que as pessoas têm essa dificuldade em lidar, e diferentemente de nós que gostamos do equipamento? Sim, é verdade. Eu comecei no começo da lesão, né? Quando eu voltei a andar, vou dizer que eu estava melhor do que estou hoje. A minha força na perna era maior, por incrível que pareça. Então, no começo eu utilizava a bengala só, né? E aí foi um processo de aceitação, inclusive comigo, né? Aí eu passei para a muleta canadense, depois que eu fui para a cadeira de rodas. E aí eu fiquei pensando assim, né? Como eu mesma estava me enxergando, né? Tipo, eu falava, não, eu não sou uma cadeirante. E, né? Eu não sou uma cadeirante, eu estou simplesmente utilizando isso. E eu achei engraçado que as pessoas me davam e me dão mais credibilidade quando eu estou numa cadeira de rodas, né? As pessoas me dão licença, então existe um status quo, vamos dizer assim, de um cadeirante, né? Não sei se isso surgiu até numa conversa que a gente teve anteriormente, mas a gente percebe realmente como o cadeirante tem mais credibilidade do que as outras deficiências, um muletante, né, uma pessoa de mobilidade reduzida, como as pessoas... Até o próprio
símbolo internacional de acessibilidade, que quer dizer acessibilidade em todos os aspectos, mas o símbolo é uma cadeira de rodas, né? Sim. Aquele que bota no estacionamento e essas coisas todas. É uma cadeira de rodas, e, na verdade, a maioria das pessoas com deficiência não é cadeirante, né? Mas o cadeirante adquiriu esse status, até a palavra, né? O termo cadeirante surgiu, né? Mais especificamente, né? Mas eu só queria, estava procurando aqui no celular, com licença, mas é o músico que eu estava me referindo, é o Marcelo Yuca. Ah, sim. Né? O Marcelo Yuca, que sofreu um assalto, levou tiros, se tornou paraplégico, né? Tetraplégico, e infelizmente acabou falecendo, mas é o Marcelo Yuca, estava procurando aqui, tentando lembrar o nome dele. Mas, enfim, de fato, né? E olha, uma coisa, quando não é o seu caso, é o meu caso, quando se usa cadeira motorizada, esse status aumenta ainda, sabia? É parecido, inclusive, e eu conversando com algumas pessoas cegas aqui, olha que interessante, as pessoas que usam cegas, que usam bengala, é uma coisa, e as que usam cão-guia é outra coisa. O cão-guia, a pessoa cega que usa cão-guia tem um status, vamos dizer assim, mais elevado, né, entre aspas. As pessoas consideram que aquela pessoa tem mais autonomia, é uma pessoa mais independente, enfim, diferentemente de uma pessoa que usa bengala. É interessante essas questões, né? Como isso influencia o olhar do outro. É importante para a gente, né? Mas como isso influencia o olhar do outro, para mais ou para menos, positiva ou negativamente. Né? Sim. No caso da cadeira de rodas é bem isso mesmo. Inclusive, eu percebo assim que existe até uma infantilização, né, progressiva conforme a tecnologia assistiva. Quando eu usava bengala, as pessoas falavam assim, não, tá tudo bem, me davam um lugar e tudo mais. Com a muleta canadense, as pessoas perguntam, me dão mais licença, vamos dizer assim, e aí perguntam se está tudo bem, se precisam de ajuda, se precisa de ajuda, e aí com a cadeira me perguntam se eu estou acompanhada, se eu tô com alguém adulto. É muito engraçado, como se eu fosse uma criança, né? Gente, eu estou só numa cadeira de rodas, eu consigo, inclusive, me movimentar com a cadeira de rodas muito facilmente, né? E aí as pessoas acham muito, assim, engraçado, mas de uma forma ruim, sabe? Aliás, vamos aproveitar aqui. Mesmo. Sim, Não entendi. Vamos aproveitar aqui e passar uma mensagem às pessoas, né? Isso aí a gente já... Quantas vezes nós já passamos por isso, né? Dessa coisa da infantilização, e aqui mesmo nessa série de lives, conversando aí com várias das nossas entrevistadas, entrevistados, a gente já percebeu isso, que em muitas situações, quando... e aí eu te pergunto se você já passou por isso, Anny, quando a pessoa na cadeira de rodas, ou no caso, as pessoas cegas, estão acompanhadas por uma pessoa sem deficiência, em algum lugar, numa loja, num restaurante, as pessoas se dirigem à pessoa sem deficiência. Tipo, você, por exemplo, estando com seu marido, as pessoas perguntam para o seu marido o que ela quer, né, por exemplo. Né, situações assim, você já passou por situações como essa, Anny? Olha, de me perguntarem para o meu esposo, não, porque eu acho que eu sou muito mais... eu tenho... Nesses lugares, eu já me coloco já na frente, com medo das pessoas me tratarem dessa forma. Porque, para mim, eu já fico muito nervosa, já. Se fizerem isso comigo, já me deixa de uma situação ruim. Mas... já aconteceu de uma situação um pouco diferente, vamos dizer assim. Eu fui num bar, esse bar, ele tem banheiro para deficiente, e aí a minha cunhada frequentava mais vezes, ela achava que eu tinha possibilidade de ir normalmente, não teria problema nenhum, era um ambiente acessível, já que tinha um banheiro acessível. E aí eu fui nesse lugar,
os espaços eram completamente minúsculos para passar de cadeira. Eu não fui de cadeira, eu fui de muleta. E era muito estreito, né, os espaços. E aí eu dei esse retorno pro gerente do estabelecimento. Falei assim, olha, como é que vocês têm um ambiente que se diz acessível e na realidade não é? E eles não responderam para mim, né? Responderam para o meu marido, né? E isso como se eu não tivesse, não, perdão, inclusive na hora de pagar, eu fui pagar, eles olharam para o meu marido como se eu não tivesse a possibilidade de pagar alguma coisa, né? Então, me deu pode ser que não tenha sido, mas para mim ficou muito estranho, sabe? Não é simplesmente porque ele é homem e está pagando, né? Também Sim. existe essa possibilidade, mas quando isso aparece assim para a gente, essa situação, para a gente fica uma situação chata. Parece que é por conta da nossa situação, pela nossa deficiência. Chegou uma pergunta aqui dizendo que se você considera que essa situação de infantilização é corroborada pelo fato de você ser mulher. Se é uma questão de gênero ou de deficiência, essa infantilização. Olha, eu não sei dizer porque eu não tenho outro gênero, né? Eu sou do gênero feminino, mas eu acredito que possa ser, porque a gente vive numa sociedade machista, né? Patriarcal e tudo mais. Mas não, acredito que não só por conta disso. Acredito que já ouvi situações de alguns amigos meus, inclusive lá no Centro de Reabilitação do Luci Montoro. A gente escuta alguns relatos assim. Então, eu acredito que não só por conta de eu ser mulher. Aliás, Tem essa possibilidade. eu também respondendo a nossa internauta, eu digo assim que não acredito que seja isso, talvez existem situações, talvez como essas ou outras, que a questão de gênero é bastante forte e importante no campo da deficiência também, né? Aliás, a Anne é uma pessoa que sabe bastante disso também. Mas eu já passei por situações, e falando aí para Gil, com a minha ex-esposa, Gil, a Júlia, que está aí nos bastidores, em que mais de uma vez as pessoas se dirigiam a ela, né, que não tem deficiência, e não a mim. Então, nesse caso, eu não acredito que seja uma questão de gênero, mas de deficiência mesmo. E por falar nisso, Anne, numa das fotos aí que a gente daqui a pouco vai mostrar de suas fotos, numa delas, você está num debate sobre capacitismo, né? E aí, já que a gente está entrando um pouco nesse tema, fala um pouco para a gente sobre isso. Aliás, você também participou de uma live recentemente com outra amiga nossa, falando sobre capacitismo, né? Então, a partir dessa conversa nossa, como é que você abordaria a questão do capacitismo? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode falar o que é capacitismo, né? O capacitismo é toda forma de discriminar um deficiente físico, sendo ele aumentando a sua autoestima, vamos dizer assim, dizendo que a pessoa é um exemplo de vida, um exemplo de inspiração. Nossa, que bom que você... parabéns, porque você é deficiente, você é assim, você é bonita. Você é deficiente, mas você é bonita. Outro exemplo também que a gente pode dar é de eu tô com a língua presa, desculpa, inferiorização. De você inferiorizar o deficiente, trazendo a deficiência à frente do que a pessoa é, né? Do ser capaz mesmo, né? Vamos dizer assim, eu posso estar num lugar não pelas minhas capacidades, mas pela minha deficiência, né? Vamos dizer que essa pessoa é coitadinha,
ela não pode fazer tal serviço porque ela é deficiente, ela não pode subir uma escada, sem ao menos perguntar o que ela pode realmente fazer, né? Eu acredito que essa é uma pauta muito recorrente nos dias de hoje, né? Acho que é uma palavra que mais está sendo usada, né? Tuca, estou errada sobre isso. Finalmente, sim, de uns pouquíssimo tempo para cá, o termo capacitismo passou a ser utilizado, né? Como se antes não existisse nada, né? E eu acho muito saudável o fato de esse termo agora estar sendo usado e já está na boca de todas as pessoas com deficiência, né? A gente vê que as pessoas já usam isso, porque quando uma palavra surge, né? Quando uma palavra é usada, é porque o que ela traz atrás de si se revelou, né? Então, finalmente se revelou que o preconceito em relação às pessoas com deficiência existe. E como ele se dá? Justamente dessa maneira que você coloca, que é muito interessante, né? Antigamente a gente usava o termo nem herói, nem coitadinho, né? Que é por aí, né? As pessoas ou acham que a gente é coitadinho, né? Ah, coitadinho, não pode fazer nada e tal, e aí pergunta para quem está do nosso lado, ou acha que a gente não pode pagar uma conta, etc. Ou acha que é aquela coisa da superação, que é um super-herói, que venceu tudo e deixou a deficiência lá atrás, né? Exato. Como se eu até brinco assim, falo assim, eu não sou um exemplo de superação, eu sou um exemplo de inspiração, né? Que eu posso inspirar pessoas, mas não por conta da minha deficiência. Por conta de superar, acho que todo mundo supera alguma coisa. Pai de família, levanta todos os dias 5 horas da manhã para trabalhar, isso é um exemplo de superação, né? Você está superando situações, né? Uma mãe solteira, uma mãe que cuida de um monte de filhos ou de alguns filhos, né? Não vou falar um monte, porque pode ser não, mas isso é um exemplo de superação. Ela criar os filhos sozinhas, isso é um exemplo de superação. Então, eu falo que eu sou um exemplo de inspiração por conta disso, que eu passei por algumas situações difíceis e eu estou levando isso, tentando viver de uma forma positiva, né? Então, como qualquer outra pessoa pode fazer isso, né? E por falar em capacitismo, e aí veio uma pergunta aqui colocando se você acha que campanhas anticapacitismo podem ajudar, né? Podem ajudar no combate justamente ao capacitismo. Mas eu queria aproveitar essa pergunta para te colocar uma outra pergunta que acho que pode contribuir. Vamos ver se a nossa internauta concorda comigo. Que você trabalha antes, né? E falando aí do seu trabalho, antes você trabalhava com maquiagem, com a questão da beleza, né? Você continua trabalhando com isso. Como é que paralelo você faz entre beleza e deficiência? Beleza e deficiência. Acho que beleza e deficiência, elas não são coisas diferentes. Elas podem estar ligadas, porque a beleza hoje que eu realmente encontro e vejo é a beleza interior das pessoas. Acho que foi a maior lição que eu consegui tirar da minha deficiência sobre isso, Tuca, que não é o que você passa no seu rosto, não é o que você veste. Isso pode ajudar na sua autoestima, mas a beleza mesmo não está ligada da forma que você se veste, da forma que você se maquia. Eu acredito que tem uma frase que eu gosto muito de usar, que a beleza... Não existe gente feia, perdão. Não existe gente feia. Existem pessoas belezas que não foram compreendidas. Porque não existe realmente, verdade, não existe, ninguém é feio. Então, porque... mas aí, Anny, que interessante, adorei isso. Não existem pessoas feias, existem belezas não compreendidas, é isso? Exato. Que legal. Porque se você for olhar,
da compreensão das pessoas, sim. Nos movimentos artísticos, né? Falando dos movimentos artísticos, o Picasso, comparado ao renascentismo, então, vamos dizer, Leonardo da Vinci, Picasso e Leonardo da Vinci são artes diferentes, e a gente consegue encontrar beleza nessas artes. Por que não a gente encontrar belezas em corpos diversos? Por que não? Né? A gente tem essa estranheza em falar de ser humano, mas a gente acha lindo na obra de arte, né? Então, por que não a gente ter esse olhar mais complacente? Isso, na arte, né? Os corpos, né? Os corpos humanos são expressados das mais variadas maneiras, desde o padrão de beleza aceito comumente, né? Até os corpos mais estranhos. E não deixa de ser arte e não deixa de expressar beleza, justamente, né? Mas aí, é interessante, né? Quando a gente, voltando à pergunta da nossa internauta, quando a gente fala de campanhas anticapacitistas, quando você aborda o tema da deficiência dessa maneira, é um tapa na cara dos capacitistas, né? Sim. Porque nós estamos fazendo uma discussão de que não há como dizer que o corpo com deficiência é um corpo menor, nos vários aspectos e no aspecto aqui da beleza, né? Do que é belo, né? Aliás, o belo é uma construção cultural, né? A arte nos ajuda a compreender que o belo é uma construção cultural. Então, essa construção pode ser desconstruída, né? Sim. E isso, a presença das pessoas com deficiências querendo ocupar esse lugar, essa discussão do que é belo e do que não é belo, né? Que nós somos acusados de não belos, né? Sim, essa presença é uma das possibilidades de campanhas anticapacitistas, é uma das possibilidades. Aproveitando o momento, Anne, eu vou pedir para Gil inserir algumas fotos que você nos enviou. Eu pedi, porque eu gosto muito do seu trabalho, desse campo, né? Da moda e tal. E aí eu vou pedir, Gil, para você inserir devagar, e aí a Anne vai falando, a gente vai batendo papo sobre cada uma das fotos que você vai apresentar, e colocando que isso é trabalho, né? É trabalho também, não é só um passatempo, uma coisa aí que você tem feito, né? É uma ocupação política de um espaço, né? De uma disputa aí do que é belo, enfim, é uma campanha, um jeito de se manifestar contra os preconceitos, mas é trabalho também, né? Então, é uma das várias possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência, também no campo da moda e da beleza. Olha só que legal. Né? É importante, Isso, que legal. Vamos aí, Gil? Então, e depois você fala também para a gente, Anne, da questão da maquiagem. Olha aí, você, nesse momento, a tela, aqui no meu computador, a tela está pequena. Tem como ela ficar grande, Gil? Ou é assim mesmo? Ficou menor. Se não, vamos assim mesmo. Assim dá para ver. Você está vendo? Está vendo daí? Tá. Estou vendo. Então, nos fala um pouco sobre esse evento que você participou. Bom, aí eu fui convidada pela Luísa Tamashiro para falar sobre como eu me visto, né? Como é a experiência de um deficiente físico se vestir lá na Faculdade de Belas Artes, núcleo de moda e design. Então, eu falei um pouco como é me vestir com as muletas canadenses, como é estar me vestir com as minhas roupas sentada numa cadeira de rodas. Uhum. E é interessante que as roupas, elas não são feitas para os deficientes físicos.
É claro que existem várias deficiências e vamos pensar que se a gente for trabalhar em cada deficiência especificamente, a gente vai ter uma diversidade. Mas por que não trabalhar para algumas pessoas que sentam em cadeira de rodas, que acredito que não é muito difícil você trabalhar e juntar as tecnologias assistivas com a moda, né? Interessante isso. Nunca tinha pensado nisso, e você faz uma colocação bastante interessante, essa coisa de juntar tecnologias assistivas e moda. Realmente é bem pertinente essa sua colocação, viu? Muito pertinente. Porque se a gente for pensar, Luca, a gente não... A gente inverteu a moda, porque a gente hoje vive para a moda, não a moda vive para a gente, tá? É como se a gente tivesse assim, quem que é o dono, o cachorro ou o ser humano, né? As pessoas às vezes invertem os papéis, né, das coisas. A moda não pode ser maior do que o ser humano, né? Então, e as roupas precisam ser feitas para pessoas, né? E a moda não é para prender, né? Não é para colocar o ser humano num quadradinho. Ao contrário, é para manifestar conforto, beleza, possibilitar encontros em todos os aspectos, né? E não para separar as pessoas, né? A forma como a gente se veste é a expressão de quem a gente é do lado de fora, né? E se a gente não conseguir expressar aquilo que a gente deseja expressar, com o que a gente tem disponível, como é que eu vou ter uma linguagem visual para as outras pessoas? Né? Como é que a roupa comunica? O nosso corpo comunica algo, né? É uma linguagem não verbal. E a gente limitar essa possibilidade para as pessoas que não têm deficiência, ou que têm deficiência, perdão, que têm deficiência, limitar essas possibilidades, a gente está sendo injusto, né? A gente está novamente impossibilitando a fala dessas pessoas com deficiência, das pessoas com deficiência. Até mesmo saindo um pouco da coisa da vestimenta, da roupa, hoje é comum você ver pessoas cegas com bengalas fashion, né? Ou cadeiras de rodas mais incrementadas e fashion também, né? Então as pessoas, voltando a falar um pouquinho dos equipamentos, eles deixam de ser aquele equipamento, aquela coisa ortopédica, né? Que, enfim, entendam que eu falo como ortopédico no sentido daquela coisa feia, que só serve para aquilo. Doença, né? Que lembra doença, não lembra uma... Exatamente, não lembra prazer, felicidade, usabilidade e tal. Mas vamos ver mais fotos, tem fotos muito bonitas, como não podia deixar de ser. Olha só, que elegância, né? Fala aí, essa foto é que você tem usado ultimamente. De vez em quando eu gosto de postar alguns looks, não é todo dia que eu posto. Mas às vezes eu me vejo hoje como a possibilidade de mostrar para as outras meninas, outras pessoas com deficiência, que a gente não é feio, né? A gente pode... É o movimento body positive, que nosso corpo é bonito. Nosso corpo é bonito. É diferente, mas é bonito. E a gente pode... essas possibilidades, não deixar a gente preso, né? Falar assim, a gente pode usar uma calça pantacura, a gente pode utilizar um cropped, que não tem problema, gente. É só uma questão de você saber harmonizar, que eu acredito que isso é interessante para pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? Mas a gente mostrar essa possibilidade é importante. E, bom, aí que está mostrando, eu participei de um desfile, o Osasco Fashion Week, lá em Osasco, né? Desfilei para 2 marcas lá, essa eu estava desfilando para a marca Angels Grace, e até mandei essa foto, porque está escrito capacitismo com risco, né? E eu adorei essa foto, eu adoro essa foto, ótimo, porque... Ótimo.
para mostrar realmente que, gente, eu sou capaz, eu tenho um corpo bonito, eu posso estar em qualquer lugar, mostrar que esse lugar também de passarela também é para as pessoas com deficiência. Uhum. Passa mais fotos, Gil, passa a próxima. Aí, novamente, é meu close do desfile. Muito legal. Aí é no evento na Belas Artes, né? Tem bastante gente, não? Bem legal. Bastante gente. Esse também é lá no Belas Artes. Acho que eu fui um pouco de repetitiva nas fotos, né? Ali tem uma bonequinha, é isso, no chão? Tem uma Volta, boneca Barbie. Tem a uma boneca Barbie. Barbie cadeirante. É a Barbie cadeirante. Acho muito... Essa representatividade é muito importante para as crianças. Muito, muito, muito importante. Aliás, Anne, você sabe, não sei se você viu ultimamente, rodou aí nas redes sociais uma historinha, umas fotos de um bonequinho da Playmobil, cadeirante, que na casinha lá da Playmobil, o cadeirantinho, o bonequinho não passava na porta. A própria casa da Playmobil não era acessível para o cadeirante da Playmobil. Já viu isso? Rodou aí na internet. É interessante. E outra coisa, assim, que talvez os nossos internautas você não saiba, mas é que na casa da Barbie, a casa da Barbie também não é acessível. Lembra da casa da Barbie? Sim, sim, a casa da Barbie não é acessível. Tem escadas, né? Tem degraus para entrar, não tem rampa. Enfim, é interessante que a empresa, né, lança uma Barbie, uma personagem, uma bonequinha com deficiência cadeirante, mas ignorando completamente que essa pessoa precisa circular, precisa estar na casa, precisa... É interessante isso. Você vê grandes empresas com inteligência por trás disso, né? A Playmobil e a Mattel, né, que é a empresa Sim. proprietária da Barbie, desenvolvem os bonequinhos, né, que é interessante, é significativo, mas as casas, os ambientes continuam sem acessibilidade. É curioso isso. É curioso, mas não sei se foi um documentário da HBO, se não me engano, falando sobre a Barbie, a história da Barbie e de como é que ela foi desenvolvida, por que a Barbie é tão magra, porque, enfim, e como é que eles poderiam mudar isso. E aí eles estavam falando que para você mudar a Barbie ser um pouquinho mais plus, ou ter cadeira de rodas, teria que ter mais de 10 anos de estudos para remodelar todos os acessórios da Barbie. Uhum. E eu fico pensando, eu falo assim, tem tanto designer tão competente, por que não? Por que não, né? Diminuir esse tempo, né? Se esforçam tanto para fazer tantas coisas, por que não fazer isso? Eu acho que não seriam 10 anos, talvez alguns anos, sim. 10 anos. A preocupação maior seria o estudo de mercado e tal, e também Sim, porque a Barbie, né, ela não deixa de representar ideologicamente um padrão de beleza, né? Sim. Um padrão de beleza que quer ser majoritário, né? Não é, mas quer ser majoritário. Enquanto o padrão até é majoritário hoje, né? Digamos, o padrão vencedor, ainda que a maioria das pessoas longe está de serem como a Barbie. A maioria das mulheres não são como a Barbie, felizmente. Verdade. Mas a Barbie é um padrão de beleza imposto, né? Imposto. Sim. E é duro você olhar esse mercado, né? De mercado da beleza, como ele ainda é hoje. Está mudando, aos poucos vão mudando, porque realmente é difícil você quebrar uma cultura, mas não é impossível. Acho que o primeiro passo a gente sempre tem que dar. Esses movimentos de body positive são muito importantes por conta disso, né? Então, é essencial. As crianças, principalmente que estão em formação intelectual,
encontrarem uma referência do que elas são e saber que não precisa se negar ou não precisa falar assim, eu não posso ser gordo, eu não posso ser magro, eu não posso ser ruivo, não posso ser cadeirante, não posso ter deficiência. Esse não, 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 não tem que ser excluído da nossa sociedade. E o que a gente tem que ter em mente hoje é eu posso, eu sou lindo, eu sou hoje o que eu sou, meu corpo é lindo, meu corpo é aceito por mim mesmo, inclusive, né? O grande salto político do movimento de afirmação dos direitos nos Estados Unidos teve a sua bandeira na frase Black's Beautiful, né? Esse foi um pulo do gato, talvez, do movimento pelos direitos civis das pessoas negras dos Estados Unidos, quando começaram, né? A semelhança do que ocorre agora, né? No movimento de pessoas com deficiência, que você de maneira tão rica e interessante traz para a gente, né? Que as pessoas com deficiência são bonitas, né? Muito parecido com essa coisa do negro é bonito, né? Black's Beautiful, que foi muito significativo para o movimento pelos direitos civis das pessoas negras, né? Isso é muito importante. A coisa hoje, né? Olha só que paralelo interessante. E eu até te pergunto como é que você vê o fato, né? Até muito pouco tempo atrás, as mulheres negras, era imposto às mulheres negras o alisamento do cabelo, porque dizia que o cabelo era ruim, né? Lembra disso? E hoje é muito comum, felizmente, né, as mulheres negras, a juventude negra, as moças negras terem o cabelo crespo, como é natural ter, e expondo isso de uma maneira muito positiva, muito rica, né? Sim. É interessante isso. Muito. Eu acredito, nos anos 70, né, se não me engano, teve o movimento Black Power, né? Teve também a questão do aceitação do cabelo. Eu espero que esse movimento hoje do Body Positive, da questão de raça, não seja também uma moda. Assim, eu peço para Deus que realmente não seja, porque eu acho lindo, é maravilhoso. Não é o modismo, não, viu? Eu acho que é uma coisa que já incorporou, assim. Eu espero que seja, de verdade, porque isso é você aceitar a sua raça, não vamos dizer raça, que eu acho tão feio falar assim, aceitar a sua raça, mas a raça é a raça humana, né? É a raça humana, exatamente. Aceitar quem você é, do jeito que você é, e encontrar a beleza que você tem, né? Que, como eu falo, não existe pessoa feia. E encontrar essa beleza também. Mas eu estava pensando, Tuca, que as pessoas com deficiência, elas precisam saber que elas são bonitas, mas elas têm tanto medo, assim, eu já, por pouco tempo que eu sou deficiente, eu já sofri tanta preconceito de pessoas com deficiência, inclusive, de que eu não poderia fazer tal coisa porque eu era deficiente. Você não pode se vestir assim porque você é deficiente, porque as pessoas não vão acreditar que você tem deficiência. Já ouvi muito isso. Você não pode se maquiar muito. Na verdade, o preconceito em relação às pessoas com deficiência está muito nas próprias pessoas com deficiência, né? Isso infelizmente, é assim. Não é só nos outros, mas nas próprias pessoas. Aliás, queria aproveitar para te perguntar uma coisa também. Você citou aí, há alguns minutos atrás, sobre a sua convivência com outras pessoas com deficiência nos centros de reabilitação, né? E como é que, fora os centros de reabilitação, você também, ultimamente é tão pouco tempo, né, que você tem deficiência, mas tem convivido com outras pessoas com deficiência, né? Como é que é? É importante isso para você? Mudou alguma coisa para você estar junto de outras pessoas com deficiência, poder compartilhar algumas coisas? Muito, Tuca, muito, demais, assim. No centro de reabilitação, eu sou conhecida como a menina maquiada.
a maquiadora. Todo mundo me conhece, né? E porque eu incentivo todo mundo, assim, eu não posso ver... É claro que eu respeito o luto da pessoa, porque a pessoa está passando por um momento difícil, mas eu incentivo muitos meus colegas lá, assim, não, gente, vamos sair, vamos no cinema, todo mundo junto. Aí todo mundo fala assim, mas no cinema só tem 3 ou 4 lugares para cadeirantes. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai. Quando tem. Tem que mostrar. Se a gente não for, os espaços para cadeirantes e para deficientes físicos vão continuar sendo 3 ou 4. Se a gente mostrar para os empresários, né, dos cinemas, que as pessoas com deficiência podem ir com seus amigos deficientes, por que não? Né? A gente tem que mostrar que a gente está ali, é um espaço que é nosso, a gente precisa ser protagonista da nossa história, a gente não pode continuar se escondendo, eu falo para eles, né? Eu acho que é muito importante isso me ajuda, e eu acho que ajuda os meus amigos, né? De uma forma positiva. Você conhece a Mila e a Sandra, né? Aliás, as duas eu já entrevistei aqui. Um dia nós estávamos na Brigadeiro Luiz Antônio, uma avenida aqui de São Paulo, e precisávamos ir para outro lugar que eu não lembro agora, de ônibus. E aí cada um de nós teve que pegar um ônibus diferente, porque só cabe um cadeirante no ônibus. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo, como se a gente não... Até um amigo meu foi comigo no princípio que precisava ter um acompanhante, era obrigatório ter um cadeirante no centro de reabilitação. Ele falou assim, nunca vi um lugar que tem tanta gente com deficiência. Mas ele ficou espantado, não de uma forma ruim. Ele falou assim, não sabia que existia tanto deficiente assim. Eu falei assim, porque parece que a gente está escondido nas tocas, né? Porque a gente existe, só que a gente não está ali porque... E parece que todos os deficientes estão no centro de reabilitação, né? Todos os deficientes estão no centro de reabilitação, né? Não entendi, desculpa, eu te cortei e não escutei o que você falou. Parece que todos os deficientes estão no centro de reabilitação, e não na cidade, na sociedade, né? Isso é um absurdo, né? Eu fico pensando assim, onde a gente está? Cadê vocês, né? Cadê... e eu mesmo não... Eu sempre convivi com pessoas com deficiência, porque tem pessoas da minha família que são deficientes, e então, para mim, nunca foi estranho para mim, sabe? Ter deficiência, alguém ter deficiência perto de mim. Mas eu ficava pensando assim, por que não, né? A pessoa que tem deficiência na minha família, ela tem deficiência física e deficiência intelectual. E ela não trabalha, ela não sai. Eu pensava assim que realmente não, né? Realmente aquele espaço não é para aquela pessoa. Só que isso mudou de uma forma tão boa na minha vida que, na verdade, não é a pessoa com deficiência que não pode estar naquele lugar, mas os lugares são deficientes. São deficientes de espaço, são deficientes de acessibilidade, carros são deficientes. Então, porque aquela história, né? A roupa sendo feita, a pessoa sendo feita para a roupa, não a roupa sendo feita para a pessoa. E a mesma coisa com os lugares que a gente vai, as calçadas que a gente pisa, né? Não são feitos para a gente. Então, eu descobri que aquilo lá é aquilo que é deficiente. Nós não somos a deficiência. Exatamente. É interessante isso que você falou, mas eu queria aproveitar. Resta pouco tempo aqui para a gente... Passou no instante. Demais, né, Tuca? Eu falei, não vou falar nada, Tuca. Estamos aqui para te ouvir. Mas eu queria perguntar outra coisa. Quando eu te conheci, foi num evento justamente que você foi exercer a sua profissão, né? A profissão de maquiadora. E você foi maquiar outras mulheres com deficiência, né? Num evento, num projeto de gênero e deficiência que a gente participou. Ixi, meu interfone está tocando. E aí você foi maquiar outras mulheres com deficiência. Fala um pouco desse
dessa oportunidade que você teve, que a gente tinha o objetivo de aumentar a autoestima das pessoas, das mulheres com deficiência. Quando você fala, eu vou atender Vai lá. o interfone. Tá. Então, fui convidada por uma amiga de faculdade, maquiadora, a Ju Meneghetti. Dá um oi para ela aí. Para a gente fazer essa colaboração nesse evento para mulheres com deficiência. E foi muito interessante, porque eu fui inclusive, só na equipe de apoio, né? Não foi para eu ministrar a... Estou de volta. Voltou. Estava falando meio... E era engano. Eu fui para ajudar, né? Não foi para ministrar a aula em si, né? Uhum. E, bom, para mim foi uma experiência, assim, completamente diferente. Eu não tinha tido a oportunidade de estar num coletivo de mulheres com deficiência ainda. Então, para mim, ver pessoas com tantas pessoas, mulheres com deficiência, interessadas em maquiagem, né, foi uma coisa maravilhosa para mim, né? Porque as pessoas gostaram muito, né? As mulheres lá gostaram demais. Eu me senti representada naquele momento. Foi muito engraçado, porque eu fui para ensinar e acabei aprendendo, né? Então, ver pessoas com deficiência visual fazendo maquiagem, para mim, foi assim, falei, uau! Não que eu não soubesse ou pensasse que não era possível, mas para mim foi maravilhoso ver tudo aquilo, né? Eu fiquei, assim, encantada e vou te falar, hein? Mulheres com deficiência visual se maquiando melhores com pessoas que vêm. Achei incrível. Incrível, incrível. A consciência corporal que elas têm são maravilhosos, assim. Fiquei espantada. É interessante. Aquele evento foi um evento marcante, sabia? Foi um evento marcante para todos nós, né? A gente participou... enfim, eu fiquei meio de observador, que era um evento muito voltado para o público feminino, né? E aí nós nos conhecemos, eu vi seu trabalho, eu vi o trabalho das outras profissionais de maquiagem que estavam lá, e vou te falar sinceramente, era uma coisa que eu não valorizava muito, sabe? Essa coisa da maquiagem e tal, mas desde então, e daquele evento, depois te conhecendo o seu trabalho, eu passei a ser um admirador, né? E compreender melhor a importância disso, muito, muito legal, muito legal. Olha, Anne, mas, infelizmente, nosso tempo estourou. Eu gostaria de te agradecer muito. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer ao Luan, nosso intérprete de Libras, sempre presente. Mas quero te pedir para você deixar suas últimas palavras e, se você quiser, deixar algum contato, as suas redes, para as pessoas te conhecerem melhor o seu trabalho. A palavra é sua, por favor. Obrigada, Tuca, obrigada, Luan, obrigada a oportunidade que vocês me deram aqui, Câmara Paulista. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Eu, assim, só tenho a agradecer, de verdade. Bom, eu acredito que a beleza não está só, como eu disse, não está só do lado de fora. A beleza está do lado de dentro, a beleza interna. Quando essa beleza interna é grande, ela transborda para o lado de fora. E a maquiagem, ela não pode ser somente no rosto. A gente tem que maquiar a nossa alma, e isso fortalece cada dia a nossa pessoa, né? Quem a gente é. E, de verdade, acho que as pessoas que estão nos assistindo aí com deficiência ou sem deficiência, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, independente de como você é hoje. Você precisa entender que você é uma pessoa maravilhosa. E eu acho que a minha missão no mundo hoje é essa: mostrar que a gente
pode todas as coisas. E eu agradeço muito a deficiência, porque me abriu os olhos para esse tipo de coisa, para esse tipo de missão no mundo, sabe, Luca? E para as pessoas que estão nos assistindo aí. Eu quero agradecer novamente e deixar um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, que vocês estejam seguros. E quem quiser me contatar no Instagram, meu ID é Anne J. Franco, como está escrito aí, tudo junto, @Anne J. Franco. Quem quiser conversar, buscar um pouquinho mais saber sobre maquiagem, automaquiagem, pode me mandar uma mensagem lá. Aliás, explorando um pouco nossos internautas aqui, o nosso programa, eu esqueci de te perguntar uma coisa. Sim. Posso agora? O que é visagem? Do visagismo? Visagismo é uma arte que não é só da beleza, ela é uma arte de linguagem corporal, de linguagem visual, perdão, de linguagem visual. Então, você harmoniza as formas e os traços. Então, é isso, na verdade. Então, você pode fazer aplicação em todas as de visagismo em todas as coisas que você possa imaginar. No design, no cabelo, na maquiagem, nas roupas, você pode aplicar visagismo em todas essas áreas. Então, na verdade, é só a harmonização das formas e dos traços, da profundidade, do volume. É muito interessante. Inclusive, eu sou maquiadora visagista, né? Por formação. E ensino também esse tipo de atuação, né? De maquiagem, na maquiagem. Então, quem quiser saber mais sobre visagismo, procure a Anne. Muito obrigado, Anne. Foi um grande prazer te entrevistar. É sempre um grande prazer estar com você. Quero agradecer aos nossos internautas por nos acompanharem em mais esta live. Quero agradecer ao Luan, nosso intérprete de Libras, e quero convidar a todos, a todas, para estarem conosco novamente amanhã, nesta série de programas realizados pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, e amanhã entrevistaremos mais um auditor fiscal. Nós já entrevistamos um auditor fiscal aqui, lá do Rio Grande do Sul, e amanhã vamos entrevistar um de Pernambuco, que é o Fernando Sampaio. Então, espero vocês todos e todas amanhã, das 9 às 10 horas da manhã, para nos acompanhar ao vivo, e estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, no canal do YouTube, Câmara Inclusão. Um grande abraço a todos, a todas, e até mais.